Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Viva Cristo Rei, sua Mãe Maria Santíssima. Hoje, 20 de fevereiro, quinta-feira, dia de adorar Jesus no Santíssimo Sacramento. Você, fiel católico, procure a sua paróquia, a igreja mais próxima, e visite Jesus hoje, se estiver exposto. Adore-o profundamente. Caso contrário, adore-o no sacrário, mas não deixe de visitar Jesus Cristo, o Senhor, para ter forças para continuar sendo discípulo de Cristo e carregando a sua cruz. Pois bem, no Evangelho de hoje, que é o de São Marcos, capítulo 8, versículos de 27 a 33, temos a confissão de fé do apóstolo Pedro e depois a correção que nosso Senhor Jesus Cristo vai fazer sobre a sua confissão de fé. Porque a fé de Pedro é uma fé cheia de imperfeições, uma fé pela metade, uma fé não plena, uma fé não completa. Parece que Marcos está preparando o seu leitor exatamente para este momento da fé dividida de Pedro entre Deus e a mentalidade humana. Pois na barca, os discípulos não conseguem acreditar que Jesus pode multiplicar aquele peixe para eles, tendo já feito 2 multiplicações de pães. A cura do cego de Betsaida, do Evangelho de ontem, na primeira vez que Jesus impõe as mãos sobre ele vê os homens como árvores. É necessário que Nosso Senhor imponha uma segunda vez suas mãos doces e santas sobre ele, para que ele seja curado plenamente, ensinando que a fé é um processo espiritual de entrega a Deus e de compreensão da sua verdade, da sua doutrina. E é isto que vamos ver exatamente no Evangelho de hoje, com o apóstolo Pedro, o primeiro Papa, o príncipe dos apóstolos. Primeiro, a confissão de fé. Jesus levou os discípulos até os povoados de Cesareia de Filipe, quer dizer, longe do centro do poder religioso que era Jerusalém da época. É interessante que a profissão de fé será feita num território pagão, para dizer que o messianismo do Cristo não é um messianismo que se encaixa à mentalidade judaica do que seria o Messias, mas será um Messias que será dado por Deus para fazer cumprir o projeto divino e não o projeto dos homens. No caminho, Nosso Senhor perguntou aos discípulos: quem dizem os homens que eu sou? Então, Nosso Senhor está preocupado com a sua identidade mais profunda. Está preocupado com aquilo que as pessoas pensam sobre ele. Ele quer verificar se as pessoas têm uma ideia verdadeira sobre ele, sabem quem ele é em sua identidade mais profunda, ou se as pessoas estão carregadas de ideias erradas, ideias humanas, ideias materialistas sobre a sua pessoa e a sua missão. Então os discípulos respondem aquilo que as pessoas dizem sobre o Senhor Jesus. Então, há pessoas que dizem que Jesus é João Batista, outros que Jesus é Elias que não morreu, não é? Foi arrebatado ao céu vivo, e a profecia dizia que ele iria voltar um dia na terra. E Nosso Senhor vai dizer que Elias já voltou e Elias
foi São João Batista. E outros ainda dizem que Jesus é algum dos profetas do Velho Testamento. Aqui a pergunta foi indireta. Nosso Senhor pergunta aos discípulos sobre o que as pessoas que assistem os seus milagres, ouvem suas pregações, falam sobre a sua identidade mais profunda. Agora a pergunta se torna direta. Jesus se dirige aos discípulos e lhes diz: E vós quem dizeis que eu sou? Pedro, sempre Pedro, Papa, Príncipe dos Apóstolos, toma a palavra e responde: Yeshua Eita Hamashia. Yeshua Eita Hamashia. Jesus, tu és o Messias. O Messias que devia vir ao mundo para nos salvar, nos libertar, nos redimir. O Messias descendente do rei Davi. E no versículo 30, Jesus proibiu-lhes severamente de falar a alguém a seu respeito. No Evangelho de Mateus temos então, não é? Nosso Senhor então dizendo que Pedro será a rocha na qual será edificada a igreja. Aqui em Marcos esse trecho não há. Mas no versículo 30, Nosso Senhor então diz que eles não podem falar a ninguém. Isto é chamado de segredo messiânico. Por que Jesus não quer que se espalhe? Para que não aconteça exatamente o que Pedro vai fazer em seguida. Quer dizer, Pedro professa Yeshua Eita Hamashia, mas tem uma ideia equivocada sobre o tipo de messianismo que Jesus vai assumir, que será o messianismo do servo sofredor de Isaías, que vai carregar por meio dos sofrimentos, por meio de sua dor, os pecados do mundo e vai sofrer muito. Pedro não quer saber deste tipo de Messias, rejeita totalmente um Messias que aceita a cruz. Nosso Senhor então começa a ensinar os discípulos. Olha, o Filho do Homem, então ele diz, o Filho do Homem, que está escrito lá em Daniel, devia sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei, devia ser morto e ressuscitar depois de 3 dias. Veja bem, anciãos, sumos sacerdotes e doutores da lei fazem parte do sinédrio que condenou Nosso Senhor, né, ao pecado de blasfêmia. Nosso Senhor então anuncia que vai sofrer muito, que vai ser morto, assassinado pelo sinédrio judaico. Algo impensável já na mentalidade de Pedro. Se Jesus é o Messias, descendente de Davi, se Jesus é o Filho do Homem, ele vai reinar, ele vai ser aceito pelas autoridades que vão ser súditos dele, porque ele vai restaurar o reinado davídico de Israel. E também, a última parte é, e vai ressuscitar depois de 3 dias. Essa parte eles não querem nem ver, nem entender. Eles não veem, e não entendem, e não escutam a parte de sofrer muito, de ser rejeitado e de ser morto, e muito menos da ressurreição. E Jesus dizia isso abertamente. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo. Veja, Pedro acha que está fazendo algo bom para o Senhor, mas na verdade está pretendendo desviar o Senhor do seu caminho, da sua cruz. Então, no versículo 33, Pedro vai ser fortemente corrigido
pelo Cristo, disciplinado pelo Cristo, porque ele é o Papa, ele é o príncipe dos apóstolos, ele deve dar o exemplo. E se Jesus vai tomar a sua cruz, Pedro, o Papa, tem que estar logo atrás dele, seguindo-o. Então, nosso Senhor vai dizer palavras duríssimas a Pedro, no versículo 33. Ô paigé, opsomum, Satana. Vai para longe de mim, Satanás. Tu não pensas como Deus, e sim como os homens. Diletos irmãos e irmãs, uma palavra duríssima, uma palavra direta. Jesus chamou Pedro de Satanás, que quer dizer adversário ou opositor. Uma palavra duríssima para disciplinar Pedro, para corrigir Pedro. Do grego, oipagé, opsomum, Satana, quer dizer, oipagé, imperativo, vai embora. Oipagé, vai embora daqui, Pedro. Vai para longe. Opsomo, que quer dizer, fica para trás. Vá para trás de mim. Satana, Satanás, adversário. O Senhor diz então a Pedro, vai para longe de mim, afasta-te de mim, vá para trás de mim agora. Adversário, opositor. Veja que nosso Senhor coloca Pedro no lugar dele, de estar atrás do Senhor Jesus, para seguir o Senhor Jesus, carregando a sua cruz. Literalmente, evidente, vemos aqui, Jesus não está chamando Pedro de Satanás de um modo literal, mas está indicando que Pedro, ao rejeitar a cruz, Pedro assume o papel de opositor ao plano divino, tentando desviar Cristo de sua missão redentora. Então é uma palavra duríssima e uma palavra de ajuda a Pedro, de disciplina a Pedro, para que Pedro mude a sua mentalidade mundana e reconheça que o Messias é o Messias crucificado, que não há Jesus sem cruz e não há cruz sem Jesus. O caminho para a glória passa necessariamente para a cruz. Ou seja, qualquer tentativa, seja de Pedro, seja de outro discípulo, ou de qualquer um de nós nos dias de hoje, de rejeitar a cruz de Cristo, de impedir o caminho da cruz, este é um pensamento humano e satânico e não divino e deve ser combatido com firmeza. No entanto, diletos irmãos e irmãs, este pensamento está em moda no dia de hoje. Entrou absurdamente dentro da igreja, de nossas comunidades, de nossas paróquias, infelizmente. Vemos a negação da cruz de Cristo no altar da igreja. Cadê o Cristo crucificado? Tiraram de lá. Colocaram ressuscitado. Mas por quê? Se a Santa Missa é a renovação do sacrifício de Cristo no Calvário. Veja como Jesus tratou Pedro e veja como Jesus vai te tratar se você rejeitar a cruz, se você negar a cruz. Hoje em dia está em moda uma ideia triunfalista do Cristo, um Cristo triunfal, um Cristo popstar, um Cristo descolado, Cristo de calça jeans, um Cristo humano, um Cristo que cabe na mentalidade humana, mas não
na mentalidade de Deus. Logo, esta tentação do Cristo triunfalista foi uma tentação dos discípulos. Então temos aqui uma oposição entre a mentalidade humana versus a mentalidade de Deus. A confissão de fé de Pedro, então, revela que a expectativa humana sobre o Messias é uma expectativa que diminui o projeto de Deus salvífico em relação ao homem. Pedro sabe que Jesus é o Messias, mas erra em seu entendimento sobre a missão messiânica. Ele deseja um Cristo glorioso, triunfante, poderoso, forte, invencível, sem sofrimento, sem dor, que não seja rejeitado, que não seja crucificado. No entanto, essa expectativa, que não era só de Pedro, né? Dos outros também, era um pensamento comum no judaísmo do século I. Podemos dizer que essa mentalidade foi uma das primeiras heresias que habitou na comunidade do século I. O Messias esperado deveria ser um rei guerreiro como Davi, libertador de Israel, restaurador da glória nacional. Nos Atos dos Apóstolos é dito isto, não é? Nosso Senhor está ressuscitado e os apóstolos estão dizendo: e agora que vai restaurar o reinado davídico de Israel? E Nosso Senhor diz que não, descerá sobre vós o Espírito Santo, vos dará força e sereis minhas testemunhas. Quer dizer, a renovação é na alma de cada fiel. A renovação, a transformação é na vida do cristão. Jesus reina na alma do cristão, na vida do cristão, por meio do testemunho que o cristão dá de Cristo. Jesus se apresenta então como o Messias, servo sofredor, que deve ser rejeitado e continua a ser rejeitado, que deve ser morto e continua sendo martirizado, antes de alcançar a glória da ressurreição. Ocorre então um choque entre a mentalidade humana e o plano divino, que revela uma tentação constante dentro do cristianismo, a busca de um Cristo sem cruz, infelizmente comum nos dias de hoje. Logo, recusar a cruz no próprio caminho espiritual é querer viver uma vida de fé sem sacrifícios. E é isto que vemos. As pessoas não querem pagar o preço, as pessoas não querem rezar, não querem jejuar, não querem fazer penitência, não querem adorar Jesus no Santíssimo. Querem viver uma vida na assídia, no descomprometimento total com Jesus, com o seu caminho, com sua cruz. Negar o sofrimento como meio de santificação. As pessoas não querem mais aceitar nenhum tipo de dor, nenhum tipo de sofrimento. Tudo é castigo. Elas não merecem mais passar por nada. Buscar Jesus apenas como solução de problemas terrenos. Estou com alguma dificuldade, vou na igreja, recebo a graça, não vou mais. Ou vou para poder satisfazer minhas emoções, minhas vontades, meus desejos egoístas. Quero que Jesus me sirva e faça a minha vontade, e não eu a dele. Esperar recompensas imediatas por seguir Jesus Cristo, ao invés de confiar na glória futura prometida, no céu. Foi dito em João 12, 24, se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, permanecerá só, mas se morrer, produzirá muito fruto. Há muitos falsos cristos hoje adorados em nosso meio, infelizmente. O Cristo sem cruz não é o Cristo do Evangelho, não é o Cristo revelado por Deus na Sagrada Escritura, na Sagrada Tradição, no Magistério, pela Igreja Católica, nestes 2000 anos de cristianismo. Paulo assim resume tudo, dizendo: nós pregamos Cristo crucificado, escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Mas para os que são chamados, Cristo é
poder de Deus e sabedoria de Deus. Em 1 Coríntios 1, versículo de 23 a 24, a igreja prega Cristo crucificado, seja escândalo para os judeus, seja loucura para os pagãos. É isto que a igreja prega, é isto que a igreja vive, é isto que está a força da igreja na cruz de Cristo. A cruz está de pé e é pela cruz que veio a redenção do mundo, é pela cruz que veio a salvação do mundo. Como dizia Santo Agostinho, calem-se os soberbos, porque eu medito o preço que foi pago por mim na cruz. Por isso a igreja medita o mistério da cruz, a força da cruz, o poder da cruz. No paraíso, estamos lendo o livro do Gênesis na primeira leitura e vimos nesses dias que havia duas árvores. A árvore do conhecimento do bem e do mal, cujo fruto foi comido por Eva e Adão, e a árvore da vida. A árvore da vida já era um presságio da cruz. A cruz é a árvore da vida. Quem não tem fé olha para a cruz, vê um derrotado. Quem não tem fé olha para a cruz, vê um frustrado. Quem não tem fé olha para a cruz e vê um homem perdido. Mas quem tem fé vê o poder de Deus sobre o pecado, sobre a morte, sobre o demônio, sobre o mal. Por isso cantamos na Sexta-feira Santa: vitória, ó cruz, tu reinarás. O cristão católico, ele vive com a cruz de Cristo na mão, impõe a cruz de Cristo no peito, coloca a cruz de Cristo em suas casas, em seus carros, no que ele possui, porque ele morreu para o mundo e ele vive com Cristo. Com Cristo crucificado, eis a vida eterna, eis a árvore da vida, que dá a vida e frutos para a vida eterna. Que Deus Todo-Poderoso abençoe você no dia de hoje. Visite a capela, adore Jesus no Santíssimo, abrace a tua cruz, siga com Cristo, de cabeça erguida. Como Ele venceu, tu vencerás também. Assim seja. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja Deus. Santo dia. Boa adoração.